a gente vai falar um pouco sobre estrutura de mercado. A gente vai ir mais a fundo em alguns conceitos que você precisa saber sobre a estrutura de mercado. Olha só, quando você já sabe que o mercado move em compras e vendas, e ele, por sinal, cria estrutura ao fazer as movimentações dele, certo? Essas estruturas têm áreas de forte venda, áreas de forte compra, pessoas que dão take profit, pessoas que abrem posições de venda. E o mercado faz isso de forma constante. Agora, como que você faz então para olhar para o gráfico e identificar estrutura válida e, mais que isso, identificar se uma quebra de estrutura realmente aconteceu? Bom, antes de tudo, vamos dar uma olhada em como as velas funcionam de novo, porque eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar bastante. Nesse caso, a gente tem uma vela de compra. 4 horas, uma vela de 4 horas de compra. Tá? E aí, nessa vela, a gente tem a seguinte narrativa, vamos dizer. O mercado abriu aqui, fechou aqui em cima, né? Mas foi negociado até esses extremos. Então, a gente pode escrever isso para a gente já marcar e ficar de olho conforme isso acontece. Tá? A gente tem a mínima, né? A gente tem o open, que é a abertura, né? A gente tem o close, que é o fechamento, já que essa é uma vela forte de alta. E a gente tem a máxima, beleza? Vamos colocar um acento no mínimo? Não, deixa assim. Olha só. Então, a gente também tem no oposto uma vela de queda. Vamos colocar ela como vermelha. E no topo a gente tem então a máxima. Daí logo em seguida a gente tem o open, tá? O close, que é o fechamento, e a mínima, que a vela correu. Beleza? Então, se a gente for olhar, né? Coloquei de lado aqui. Acho que dá para entender de qualquer forma. Vamos ver. Aqui. Beleza. Então, quando a gente olha para isso, a gente sabe que a maioria das negociações estão aqui no meio, certo? Porque existe muito mais volume e negociações aqui no meio, né? Se a gente fosse escrever como o preço pode ter agido, existe muito mais volume e negociação. Abertura, subiu, desceu de novo, pode ter subido até lá em cima, voltou, criou mais negociação, foi até a baixa e aí foi até o fechamento, né? Percebe como nesse caso a maioria das negociações estão no corpo. A maioria do dinheiro está no corpo, né? A mesma coisa acontece aqui. O mercado abre, vamos colocar aqui, o mercado abre, daí sobe, desce, faz negociações em time frames menores do que essa candle. Percebe que o que eu estou te mostrando aqui, essa estrutura é sim uma estrutura, mas que está dentro de uma vela de 4 horas. Então, que sai isso aqui são uns 15 minutos. E o mercado vai até a máxima, cai, cria mais negociação, vai até a mínima e fecha. A maioria dos contratos estão no corpo. Tá? Então, quando a gente fala de estrutura, né? Quando a gente fala de estrutura, a gente fala sobre pressão e força do mercado. Então, faz sentido que quando a gente tem uma quebra de estrutura, ou seja, que o mercado faz um
topo mais alto, aliás, eu quero deixar essas candles aqui para a gente voltar nisso. Faz sentido que quando o mercado faz, vamos desenhar um ponto de estrutura aqui. Uma estrutura aqui, só que na quebra de estrutura, o mercado só deixa um pavio, né? Só deixa um pavio, e aí logo em seguida vai para baixo. Né? Quando isso acontece, vamos supor que todos os outros a gente teve uma força mesmo, o mercado fecha, né? O mercado cria mais estrutura, e aí cai. O mercado fecha, né? Cria mais estrutura e cai. Só que nessa área aqui a gente só tem um pavio que chegou acima dessa área. Isso nos diz algumas coisas. Olha a explicação que eu vou te dar agora. Pensa só sobre isso, cara. Realmente leva vantagem disso. Porque isso vai fazer toda a diferença. Essa compra aqui teve a retração não necessariamente nessa área por uma forte pressão de venda, e sim por uma falta de compra, cara, falta de buy. Porque uma pressão de venda não é a mesma coisa que uma pressão de falta de compra. Uma pressão de falta de compra continua com compras no mercado, mas desacelera e acaba trazendo uma retração. Algumas pessoas dando take profit, algumas pessoas sim vendendo, mas não um sell-off, uma grande venda. Não existem entidades aqui que estão vendendo o preço. Mesma coisa aqui. O mercado pode ter, não é um sell-off, não é uma venda, e sim uma falta de compra. Percebe? Porque se a gente for olhar para as nossas candles, o mercado negociou, subiu até a máxima, desceu, a maioria das negociações estão no corpo, então se o mercado não continua subindo, e parou, desacelerou, e continuou, não é porque teve uma venda forte, sim porque faltou compras no order book, então o mercado acabou consolidando, né? Alguns vendedores sim entraram no mercado, alguns take profit sim, mas a ideia é que parou de ter tanta compra sendo adicionada como nos níveis até a quebra de estrutura. Percebe? Porque quando quebra a estrutura, muitas pessoas dizem, vamos dar TP, já quebrou a estrutura, vamos parar de comprar porque está caro, normal. Então, existe uma falta de compra. Agora, nesse ponto de estrutura, que eu vou te mostrar agora, né? Nesse ponto de estrutura aqui, o mercado não só teve uma falta de compra, mas ele teve uma grande venda. Porque ele não fechou com a maioria das negociações acima de estrutura passada e logo em seguida caiu. Portanto, por causa disso, existe uma pressão de venda e não só uma falta de compra. E pressões de venda, principalmente quando o mercado está em uma estrutura de alta, geralmente acontecem com big money, smart money, grande dinheiro. Porque quem vai ter a possibilidade de levar o mercado na outra direção em uma estrutura de alta, imediatamente deixando um pavio. E aqui que eu quero que você preste atenção, esse é um pavio, esse é um wick. E esse wick aqui, vamos apagar essas escrituras para ficar mais claro para a gente desenhar isso, porque é bom você ver visualmente. Né? Repara como quando isso acontece, um pavio é deixado, né, que seja uma vela até menor. Isso quer dizer que a maioria, vamos até redesenhar, que em vez de ser a maioria das negociações no corpo, o mercado criou uma certa abertura, teve lá as suas negociações, fez um fundo, né? Você já pode comparar aqui, fez uma mínima. Mas durante esse processo, deixou um baita pavio. Portanto, esse pavio
né? Pode ter representado algo assim. O mercado, aliás, abriu, caiu um pouco, fez a negociação do corpo, foi até lá em cima e aí logo em seguida foi até lá embaixo, pelo menos até o close. Isso é uma grande injeção de dinheiro no mercado que mostra que a maioria das negociações aconteceu com grande volume e movimentação. E para você ter uma quebra de estrutura verdadeira, você não quer que isso aconteça, porque isso é uma grande área onde as instituições estão posicionadas. Para você ter uma grande quebra de estrutura, você quer um fechamento, você quer a negociação saudável acima de nível passado, para que as pessoas, claro, deem um certo TP e continuem com a movimentação. Quando algo assim acontece, quer dizer que o mercado foi movimentado de uma certa forma. E por causa disso, isso não é considerado uma quebra de estrutura. Isso não é considerado uma quebra de estrutura, né? Principalmente, acho que a gente tem que deixar o corpo ainda mais baixo para essa vela fazer sentido aqui. Né? Isso não é considerado uma quebra de estrutura que vai antecipar uma alta na próxima. Não é. Porque um pavio não só significa que não teve fechamento e negociação saudável acima de preço passado, mas também significa que existe dinheiro que foi usado para vender, e não só dinheiro que não foi comprado. Dinheiro que foi vendido no mercado. Contratos que foram vendidos. Ou seja, existe razão para querer levar o mercado para baixo. E agora, esse fundo aqui se torna a próxima bandeira. Porque quando esse fundo é quebrado, e a gente coloca uma bandeirinha aqui, porque quando esse fundo é quebrado, se ele for quebrado, e o mercado fechar, né, que seja assim, a gente teve uma quebra de estrutura, porque o mercado fechou depois de estrutura passada e não fechou, mesmo tendo se fechasse, né? Mas quebrou estrutura passada com o volume de negociação passando pelo ponto de estrutura passado. Então isso sim é uma quebra de estrutura. Né? E muita gente se pergunta, como que eu faço para ver isso? Vamos desenhar agora na venda, para ficar mais claro ainda. Se a gente vem tendo uma baixa, e eu passei a gostar dessa ferramenta aqui, que ela ajuda mesmo. Se a gente está tendo uma baixa, e aqui a gente tem, né, velas de sell, velas de sell, velas de buy, né, velas de... Vamos, aliás, colorir para ficar bem didático isso. Né? Se a gente seguir o fractal, vamos colocar duas. E o mercado cai, mesma coisa desse lado. O mercado cria uma vela e cai. E aí a parte mais importante, aqui embaixo, que é onde a estrutura acontece. A gente tem uma vela de queda, vamos colocar grande para ficar visível, vamos apagar essa aqui. E essa aqui a gente também tem uma vela de queda, vamos colocar vermelho, aliás. Né? Portanto, a gente pode ver que nesses casos, a maioria das negociações aconteceu, vamos supor que tem sim um pavio, né? Porque geralmente tem. A gente vê que a maioria das negociações aconteceu no corpo, e esse corpo quebrou estrutura passada. Então, tá bom, o mercado está em pressão de venda, não conseguimos colocar compra o suficiente. Tá? A compra aqui de baixo não foi o suficiente para quebrar as vendas que estão também pendentes aqui em cima. Então, o mercado criou estrutura para baixo. Agora, quando chega essa hora e o mercado faz isso aqui, todo mundo está falando, está quebrando a estrutura, vamos antecipar um movimento
continuar. E está certo. Mas acontece que essa vela ainda não fechou o tempo de expiração. Então, você percebe logo que no futuro próximo a vela começa a fazer isso aqui. Começa a deixar um pavio. E aí você já começa a suspeitar. O que será que está acontecendo? Por que o mercado está retraindo? E mais? E aí você fala, uau, tem pressão de venda aqui, hein? Claro, isso já vai ter acontecido, mas eu estou mostrando como seria o que o mercado faria. Aí você vê, uau, olha quanto de compra que entrou nesse mercado. Agora, quer dizer que tudo que aconteceu aqui, o volume, foi nesse week, e maioria foram vendas que entraram, normal, a estrutura está de queda, mas compras que foram adicionadas e inflacionando o preço para cima. Né? E conforme isso acontece, isso aqui agora se torna uma vela de bullish. E a quebra de estrutura por causa desse pavio se torna o quê? Inválida. Porque a gente teve um pavio que quebrou a estrutura passada e não um fechamento de corpo demonstrando autonegociação. E claro, o que vale é a ideia. Pode ser, muitas vezes até, que um pavio é apresentado no 4 horas, mas no 1 hora é estrutura bonita e saudável, com inclusive fractais sendo mostrados, não tem problema. Mas a gente trabalha com entendimento. Então, pela maioria das vezes, quando tem um pavio, quer dizer que o mercado imediatamente foi na direção oposta e que a pressão mudou. E aí, quando a nossa bandeira é capturada, então, agora, você pode muito provavelmente esperar uma retração. Claro, porque quebramos estrutura, né? Quando a estrutura é quebrada, a gente geralmente tem uma retração. E aí, para continuar a movimentação de alta. Claro, isso acontece em várias velas. Percebe? Então, um pavio não é responsável pela quebra de estrutura ou pela continuação de estrutura passada. Porque geralmente, um pavio, o que a gente aprendeu? Um pavio, geralmente, existem contratos institucionais. Existem vendas, que logo em seguida foram compradas porque um pavio mostra um time frame curto. E quando tem essa quantia de dinheiro, quer dizer que as instituições estão posicionadas. Portanto, uma quebra de estrutura não é sagaz de ser interpretada dessa forma. Então, a estrutura de uma vela saudável é aqui, ó. A maioria do mercado, alguns traders, inclusive traders que eu conheço, institucionais, nem consideram o pavio de uma vela normal, porque eles consideram que as corretoras têm todos pavios diferentes, existe slippage, existe gaps que acontecem porque a corretora marca alguns pips maiores, não existe tamanha negociação, o order book esvazia, e já que o order book esvazia, a corretora pode ter uma falta de liquidez no mercado e deixar um gap. Então muitos traders nem consideram. Portanto, quando você está procurando uma quebra de estrutura, você acaba, né, tendo que ver um fechamento para ter certeza que a confluência está lá. Agora, aqui a gente prefere analisar os pavis, porque no TradingView, com essa corretora FXCM, por exemplo, né, por ser extremamente, né, regulada, inclusive corretora que tem contato com todos os provedores de liquidez, o slippage é muito baixo, chega a ser milimétrico quando tem o gap. Então a gente observa sim o pavio, porque muitas vezes existe informação extremamente relevante num pavio, tá? Inclusive para marcar, algumas vezes a gente pode marcar o Fibo incluindo o pavio, outras vezes não. Depende de como a estrutura está sendo formada e de como o preço está agindo. É claro, se a gente tiver só um enorme pavio e uma pequena vela, a gente muito pode ou marcar o pavio, ou descer o time frame, clicar numa hora, e aí esse pavio vai se tornar algumas velas.
E essas algumas velas podemos usar como fibra. Né? Agora, Edu, como que eu faço para saber se a estrutura que eu estou vendo realmente é um pavio no mercado? Bom, primeira coisa vou escrever isso para você lembrar. Quanto maior o time... Não, vamos falar. Se houver um wick barra pavio, né? Espero que é assim que se escreva pavio. Quanto maior o time, ou seja, diário, aliás, vamos colocar 4H, 1D, né? Quissal mensal. Quanto maior o time, maior a chance de não ser uma BOS ou quebra de estrutura. Porque quanto maior o time, se tiver um pavio, né, a chance de não ser uma BOS também é alta. Se por acaso o pavio for enorme e num timing pequeno, aí você pode ter certeza que não é um break of structure. Não é uma quebra de estrutura. Mas quando é maior o time, a chance de não ser uma quebra de estrutura também é alta. Agora, vamos ver isso no gráfico. Vamos só dar um minuto aqui para a gente repassar, antes de eu apagar. E vamos lá. Olha só isso aqui. Repara como estrutura é formada. A gente pode até usar linha. Né? Estrutura é formada. O mercado oscila, cria estrutura. Né? Estrutura é formada. Sabendo disso, repara como, quando o mercado... Vamos até desenhar isso aqui para ficar mais didático. Repara que quando o mercado faz estrutura mesmo, ele fecha acima. Eu vou apagar isso aqui porque está me dando agonia. Quando o mercado realmente fecha estrutura, ele tem estrutura passada, faz um baixo. Isso aqui não é uma quebra de estrutura, porque esse aqui é o intervalo que a gente está analisando, né? E isso aqui está dentro do intervalo, então ainda não foi uma quebra de estrutura. Agora, quando a gente tem uma quebra de estrutura, repara como tem sim um pavio, mas logo do lado dele, né, tem várias velas que mostram que se trata de vários fechamentos acima da estrutura passada. Há um indicador chamado Williams Fractal, né? E esse fractals, eu vou ver se qual que é um bonito aqui para a gente dar uma olhada. Esse fractals essencialmente mostra as velas que tem duas velas consecutivas de baixa depois da vela de reversão. Quer ver? Vamos colocar aqui de uma forma que faça sentido para você. Isso pode ser usado para estrutura sim, beleza? Mas a gente não precisa porque a gente é institucional e vê esse tipo de quebra de estrutura. O objetivo é você treinar o seu olho para ver. Mas se você quiser usar volume, usar fractal, não tem problema. Tá? Aliás, vou pintar aqui esse negócio. E a gente tem isso aqui. Né? E o mercado cai. Quando isso acontece, esse aqui se torna um ponto de estrutura válido, tendo assim um triângulozinho, uma espécie, não sei como que tem aqui, vamos colocar esse aqui, tendo assim um triângulozinho, como que eu viro isso de ponta cabeça? Um triângulozinho em cima desse ponto de estrutura, porque a gente teve duas velas consecutivas abaixo do fechamento dessa vela. Então, quando isso acontece, aliás, abaixo da abertura dessa vela. Então, quando isso acontece, você pode ver que
um ponto de estrutura provavelmente é válido quando ele tem um fractal. Agora, não é uma regra. Né? Muitos pontos de estrutura têm fractal, como esse aqui, por exemplo. Né? Esse aqui. Mas não necessariamente é um ponto de estrutura válido. Porque o mercado pode simplesmente ter um pavio que não quebrou estrutura nenhuma. Mas esse fractal geralmente mostra áreas até que proficientes. Né? Tem tem uma forma de configurar o fractal, mas isso é se a gente fosse realmente programador, né, e realmente fosse programar o fractal, já que a gente está... Isso não existe necessariamente, mas a gente poderia criar. Seria colocar um fractal que só é criado quando tem 3 velas de cada lado, que estão acima do close, formando um ponto de estrutura ainda mais válido. Mas a gente não necessariamente vai buscar isso, beleza? Agora, então a ideia é o seguinte, quando a gente tem um pavio que fecha, né, se o mercado estivesse com estrutura aqui, né, essa aqui fosse a estrutura, e aí um pavio desse acontecesse, aí não seria uma quebra de estrutura. Mas como o mercado teve uma série de fechamentos acima, isso é sim é considerado uma quebra de estrutura. E agora, né, quando a gente tem a próxima quebra de estrutura, essa aqui é a próxima quebra de estrutura. Por quê? Porque o fechamento da vela passada, né, foi maior que o fechamento da vela anterior. Lembra, a gente fala sobre candles. Né? Então a gente teve sim uma quebra de estrutura e no pavio foi adicionada liquidez para o varejo, já que teve sim negociação ali em times menores. Agora, esse aqui se torna o nosso próximo ponto de estrutura. E percebe como o mercado cria um fundo e logo em seguida quebra esse ponto de estrutura, aniquila e fecha em cima. Portanto, se torna um ponto de estrutura válido. E o mesmo acontece. Agora, repara como, nesse caso, se a gente olhar de um ponto de vista mais macro, né, repara como nesse caso, vamos até ver se dá pra gente ver no 4 horas. Nesse caso, cadê? Por exemplo, estava procurando aqui para a gente conseguir encontrar esse exemplo. Aqui. Não era aquele. Um exemplo muito bom do que não é uma quebra de estrutura. Né? E é esse aqui, na verdade. Dá uma olhada, inclusive no diário. O diário é ótimo. Dá uma olhada como nessa área, olha o tamanho da estrutura que foi quebrada. Assim, certamente, se você olhar o fractal, tem centenas de fractais aqui. Estrutura válida isso aqui que eu estou te mostrando, tá? Nada de 1 minuto. Estrutura realmente consolidada no diário. Agora, a gente antecipa que o mercado fez uma alta, certo? A gente fala, não, beleza, olha só como essa vela foi mais alta que o fechamento dessa aqui. Portanto, isso é uma quebra de estrutura. Mas não é. Porque o mercado, na verdade, só deixou um pavio. E um pavio geralmente é manipulação de mercado. Né? Então a gente não teve uma quebra de estrutura, e sim uma manipulação. E claro, não quer dizer que você precisa necessariamente levar isso à tona e ver sempre que tem um fechamento. Porque é óbvio, inclusive no 4 horas, né, que isso aqui é um movimento impulsivo. E esse é o objetivo, é você entender a ideia. É óbvio que isso aqui é um movimento impulsivo institucional. É óbvio que não teve negociação saudável aqui, teve falta de balança e o preço criou contratos que não são saudáveis para uma estrutura formada. É óbvio. Mas eu uso o diário para que você veja mesmo o pavio. Dá uma olhada.
Então o pavio, e mesmo no 4 horas o mercado fecha lá em cima, mas a questão é, a negociação e o fluxo mostra compra ou mostra que o mercado foi comprado e logo em seguida vendido com grande força, sinal de que contratos institucionais estão na área? E a resposta é comprado e vendido com grande força, porque tem contratos institucionais na área. Mas o pavio é uma forma que a gente encontra de ver isso de forma objetiva, conforme a explicação que eu te mostrei no começo dessa aula. De que não teve negociação saudável, não teve a massa de negociações sendo negociadas acima desse preço, que sai, eu encontrei esse preço aqui, mas poderia ser esses, poderia ser todos esses fractais. E a gente não usa o fractal para encontrar suportes e resistências. Não, a gente usa como uma confirmação de um ponto de estrutura extra. Tá? Então agora, quando isso aconteceu, a gente não teve uma quebra de estrutura. Portanto, a gente não pode antecipar isso aqui. Porque o mercado não quebrou estrutura nessa área. E sim, simplesmente fez o que você conhece bem, que é buy to sell. Última vela de alta antes da queda. Última vela de alta. No 4 horas, claro, isso é mais óbvio, porque você tem o corpo, mas fez um buy to sell. Então não foi uma quebra de estrutura, e sim uma manipulação institucional. Percebe? Quando uma quebra de estrutura acontece, o mercado há de ser saudável na acumulação e no direcionamento de mercado. Percebe? Mesma coisa aqui. Se a gente for olhar esse pavio. Muitas corretoras dizem que esse pavio estava acima do gap passado. Bom, mas o mercado não fechou acima disso aqui. Pelo contrário, é a famosa última vela de alta antes de uma grande queda. Então não é um preço saudável. Agora, olha que preço saudável esse aqui embaixo, para você ver um exemplo que é saudável. O mercado cria um fundo, claro, faz estrutura para baixo, fecha com consistência, retrai, se a gente marcar a FIBA, a gente alinha com o que eu te expliquei na aula passada, né? Numa das aulas de direcionamento do mercado, né? Você alinha a nossa área e o mercado sobe. E a mesma coisa acontece. Esse aqui se torna um topo, inclusive, claro, é um fractal. E aí faz outro alto, que aí, agora, fecha o corpo acima desse corpo, se a gente for marcar. Né? Fecha acima do corpo dessa estrutura. E agora, claro, cria um novo intervalo. E retrai no 618, que seja. Claro, a gente usa as nossas confirmações de order block, de liquidação, de última vela de baixa. E continua fazendo estrutura da mesma forma, de forma saudável. Né? Percebe? E isso sim é você definir estrutura do mercado válida. A gente pode olhar para isso em todos os cenários de mercado. Né? A gente pode ver como isso aqui. Isso aqui é uma quebra de estrutura que a gente antecipa imediata queda ou uma manipulação institucional que foi usada para capturar lá o dinheiro que estava nesse fundo, o dinheiro que estava acumulado nesses fundos, que agora já inclusive foram capturados, então principalmente nesse. Tanto que depois disso, o mercado vai na direção oposta, inclusive quebrando a estrutura passada aqui, né? Com um pavio, que aí já é direcionado para a direção oposta. Então percebe como as movimentações saudáveis de quebra de estrutura realmente fecham com um pavio e aí mostram que a estrutura do outro lado está começando a ser quebrada, confirmando a pressão e o fluxo de ordens, se você for já conectar isso, o fluxo de ordens institucionais. Né? Que é o quê? Que é a retração em velas passadas, né? Imbalances sendo formados. O fluxo de ordens que você já sabe. Mas um pavio não tem a maior parte das negociações, portanto, né, se torna algo que não podemos usar como uma quebra de estrutura que realmente vai direcionar o mercado para o outro lado.
diferente de algo como isso aqui, que são constantes fechamentos acima, retrações saudáveis e continuação do fluxo de ordem, que mostra uma grande força, inclusive, conforme antecipamos, continuando na alta. E agora com objetivos de buscar mais estrutura. Né? E quem dirá com objetivos de buscar mais estrutura. Percebe o fluxo de ordens que é criado nessa estrutura de mercado? Né? A mesma coisa aqui. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Será mesmo que o varejo... E esse é um ótimo exemplo para você ver. O varejo acha que isso aqui é uma quebra de estrutura. O varejo acha que isso aqui é uma quebra de estrutura. E antecipa que o mercado faça isso. Por quê? Eles acham isso porque, e claro, o mercado pode até retrair para continuar o movimento, mas existem alvos aqui. Por que o varejo acha isso? Pelo simples fato, né, inclusive eu acho que isso vai acontecer, uma retração e uma continuação. Quem dirá? Quem sabe o mercado ainda tem alvos para trás, ou então faça uma liquidação e retraia. Vamos ficar de olho. Mas o varejo acha que o mercado agora, quando ele quebrou isso aqui, ele ia desmoronar. Mas eles não contaram com a ideia de que isso aqui não foi uma quebra de estrutura. Isso aqui foram vendas e logo em seguida compradas com grande magnitude. Então por isso que agora chegou a hora da aula que eu posso te explicar que não necessariamente, tá? Não se prende tanto ao pavio. Porque um pavio, isso aqui, no time frame de, sei lá, 10 horas, né? Não existe time frame de 10 horas, mas seria um pavio. Então, agora é a hora que você entende o fundamento. Mas se entendeu a base. Agora vamos lá. Como então que isso aqui não é uma quebra de estrutura? Bom, primeiramente, né, só para a gente colocar isso em perspectiva, primeiramente, porque ele não quebrou a estrutura passada, que realmente é um ponto de estrutura de order flow, mas isso não é o ponto de agora, a gente não está falando sobre fluxo de ordem, a gente está falando de estrutura. Então aqui, o mercado não foi negociado tanto com fluxo de venda a ponto disso ser um sell-off. Pelo contrário, isso aqui foi um sell-to-buy institucional. E é isso a ideia que eu quero transmitir com a ideia do pavio. Que imediatamente depois de uma venda, o preço foi na direção contrária. Olha, não foi só uma falta de vendedores que fez com que o mercado subisse. Foi uma falta de vendedores e uma abundância de compradores logo em seguida, mostrando que a estrutura está mudando. Percebe? Não foi só uma falta de vendedores que fez o preço consolidar e aí depois ele volta e continua. Não. Foi uma estrutura de compra severa logo depois de um nível de liquidez. Então é esse entendimento que você precisa ter de estrutura. Tá? É de que o mercado foi vendido e logo em seguida ele foi comprado com tamanha força que isso não só seria um pavio em um time frame diferente, que seja 10 horas, só que não existe. A ideia é o que conta. Né? Não só isso seria um pavio, da mesma forma que eu te expliquei, mas também foi uma pressão levando o mercado na direção oposta com grande força. Né? Se a gente pegasse o time frame de 10 horas, isso aqui se tornaria com certeza um pavio. Tá? E isso é muito importante para você entender, porque isso é o fundamento de você conseguir identificar quando a estrutura vai mudar de direção. Se no contrário, em vez disso aqui, se depois disso a gente não tivesse uma forte pressão de venda, né, vamos, aliás, desenhar isso. Se o mercado, enquanto fazia isso, em vez de comprar loucamente e formar um pavio, se ele criasse mais venda e quebrasse, quem dirá retraísse, mas quebrasse a estrutura aqui e fechasse, agora, muito provavelmente, a gente ia antecipar uma baixa. Não só por causa de toda da liquidez que estava aqui, do conceito institucional, mas pelo fato de que
existiram negociações que correram aqui e fizeram que mostraram pressão de venda e nenhum interesse de compra. Porque se uma instituição quisesse comprar, o mercado já estava lá em cima. Como foi? Né? Porque as instituições quiseram comprar, eles tinham alvos de alta. Mas não. O mercado logo em seguida provou que toda a pressão de venda que existia não foi uma falta de vendedores, e sim uma força de compradores institucionais que tinham razão para levar o mercado para essa área. Percebe? Isso vai ser uma virada de chave para você. Repara como nessa área aqui a gente não teve um pavio que nem dessa maneira aqui. A gente teve um fechamento consistente. Até no diário isso aqui é um fechamento. Portanto, o mercado formou a FIBO e continuou. Repara como depois a gente tem um fechamento, uma negociação forte aqui. Depois o mercado continuou. Tivemos negociação forte aqui e o mercado continuou. Agora a liquidez foi formada e a negociação forte aqui, cadê? Que logo em seguida foi negociada para o outro lado. Embaixo de uma área de liquidez. Claro, você tem que usar os fatores de confluência. Né? Você tem que usar os fatores de confluência. E agora, só para te dar um exemplo, se o mercado fizer algo assim, mostrar isso, e aí logo em seguida começar deixando um pavio, fizer uma queda bruta, né? E começar a cair, isso aqui não vai ter sido considerado uma quebra de estrutura. Muito provavelmente a gente tem interesse de que o GBP e o USD suba, sim, porque as instituições estão posicionadas fortemente. Mas se isso aqui acontecer e o mercado começar a quebrar, e quebrando a estrutura passada, com volume de negociação, e aí começa a voltar, e começa a voltar, isso sim, aqui embaixo foi uma quebra de estrutura, fechamento, e aí você começa a marcar um FIBO para tentar buscar o próximo movimento institucional com alinhamento à manipulação. Aí sim. Mas antes disso, se o mercado fizer o que ele fez nas áreas de estrutura passada, como essa, vamos inclusive desenhar. Né? A gente pode desenhar o mesmo padrão de candle. Vamos desenhar o mesmo padrão para mostrar um exemplo pertinente. Esse aqui. Né? Subida, baixa, subida, baixa. E aí uma última subida. E aí baixa. Repara como isso aqui seria uma baita quebra de estrutura. O mercado fechou acima, foi negociado acima, né? Que nem aqui. Eu desenhei a mesma imagem. O mercado fechou acima, foi negociado, teve compra, teve venda, foi balanceado, as instituições estão posicionadas e agora possivelmente a gente pode marcar um FIBO para continuar a estrutura. Mas se fosse um pavio só enormezão, que estrutura que seria? Se logo em seguida teve compras, logo em seguida foram vendas. A gente está antecipando mais vendas. Não foi quebra de estrutura coisa nenhuma. Percebe? Agora, é importante você lembrar que você não pode usar isso no... Claro, pode, o mercado é fractal. Mas você não usa isso num minuto antecipando o mesmo tamanho de movimento que um time frame maior. Né? Claro que você vai usar os mesmos conceitos em todos os times, né? Mas você vai querer ver o direcionamento, esse tipo de análise, nos times maiores, porque eles te dão direção. É claro que um minuto vai ter quebra de estrutura e vai apresentar os mesmos conceitos, inclusive conceitos de pavio, que vão mostrar o mercado começar a ir na direção oposta, não vão ser considerados quebra de estrutura. Mas você vai usar os times maiores, porque o time diário, né, o time diário te dá um D, não só de diário, mas um D de direção. Porque ele consegue colocar
muita informação compactada de forma de estrutura, né? Então isso é muito importante. Você entender o fato de que as compras e vendas acontecem da forma que acontecem. Olha como o fechamento aqui e o fechamento acima. O pavio foi só a área de compras e vendas, né? E claro, existem contratos institucionais nessa área, por isso o mercado retraiu. Mas não retraiu abaixo de estrutura passada, né? O D é de direção. Você identifica a direção que o mercado está indo. Isso vai junto com o fluxo de ordens institucionais. Só que o fluxo de ordens institucionais, a diferença dele, é que no fluxo de ordens você aplica imbalance, você aplica imbalance institucional, você procura seguir o fluxo, né? Agora, nessa aula de estrutura, você simplesmente está seguindo a estrutura para ver se o fluxo de ordens vai seguir a estrutura. Depois você alinha em balance. Balance, a gente poderia usar os dois em confluência, né? Usar as velas institucionais, que são a continuação da estrutura, que são a continuação dos gaps, que são a continuação das velas de mitigação. Mas o objetivo aqui é você entender a estrutura. Porque isso vai representar uma virada de chave para você. É. E o fractal não é nenhum indicador necessariamente, sim, é um indicador do varejo, mas a gente não usa da forma do varejo. Da mesma forma que a gente não usa o conceito de engolfo da forma do varejo. A gente usa como dinheiro preso. Fractal a gente usa como o fato de que pode ser um ponto de estrutura válido, já que do lado dele o mercado foi negociado em nível contrário. Então pode ser um ponto de estrutura válido. Tanto que se a gente marcar como uma linha, muitos dos fractais são pontos de estrutura extremamente relevantes. Olha a força desse fractal. Olha a força desse fractal. Inclusive esse aqui, isso aqui ele acabou sendo um pouco antes, né? Olha a força desse fractal. Não porque a gente vai buscar suportes nessa área, não, muito pelo contrário, porque você vê que isso não acontece, e quando acontece ele é estopado, né? O tipo de estratégia que para o varejo é lindo na prática. Aliás, é muito lindo na teoria, mas na prática não tem fundamento nenhum. Percebe como uma razão boa de usar linhas em estrutura é porque a linha não contabiliza pavio. Então, se a gente botar candle, você vai ver isso aqui agora. Se a gente botar candle, você vai ver isso aqui agora. Mas se eu esconder isso, você fala, teve uma quebra de estrutura aqui. Tá vendo? Teve uma quebra de estrutura aqui. Por quê? Porque esse topo, segue a linha, foi mais alto. Repara? Foi mais alto. Agora, se eu mudar para vela, olha só, esse aqui foi mais alto que esse aqui. Então, na verdade, não foi uma quebra de estrutura. Mas foi uma quebra de estrutura porque o fechamento foi acima. A negociação foi acima. Então, a gente antecipa uma retração. E essa retração, né, sempre acontece depois que uma estrutura é quebrada. Sempre, cara, sempre. Todo ponto de estrutura que você marcar vai ter uma quebra e aí uma retração. Todo ponto de estrutura que você vai ter uma quebra e uma retração. Uma quebra, retração, quebra, retração, quebra, retração. Quebra, retração. Quebra, retração. Quebra, retração. Nesse caso, quebra, consolidação até. Porque é assim. E agora, você alinhar isso com o seu fluxo de confirmações de entrada, você vai começar a ver o quanto seu operacional vai mudar da água para o vinho. Tipo de coisa. Né? Então é isso, é você seguir esse tipo de movimentação e entender que se a gente está tendo estrutura, vou até fazer aqui que eu gostei dessa ferramenta, se a gente está tendo estrutura e o mercado fizer um pavio, logo em seguida voltar na direção oposta quebrando a estrutura, a ideia de estrutura é identificar onde está a compra e a venda. Olha só, a ideia de estrutura é identificar onde está a compra e a venda, qual é a pressão, qual é a estrutura, o mercado está forte ou está fraco. Quando você entende e para de ver de uma forma padronizada e sim de uma ideia de que logo em seguida o mercado foi comprado com grande força, só teve um pavio, não teve negociação força, então a pressão talvez não está na venda, está na compra.
Então o pavio, na verdade, é a forma que eu encontrei para te explicar. Mas se for um fechamento lindo, 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 que logo em seguida teve uma quebra enorme de grande força, você sabe que se tem um pavio ou não, não interessa, porque em algum time frame vai ter um pavio. Mas no time frame que você entende, né, que você percebe que na verdade a pressão foi de compra e não uma quebra de estrutura com negociação saudável, que nem essa que eu te mostrei, aí o mercado começa a ir na direção contrária e você capitaliza em cima disso. Porque esses conceitos vão acontecer todos os dias. Essas quebras de estrutura acontecerão todos os dias. E mais, elas servirão como um guia para todos os times. Né? Elas servirão como um guia para você conseguir identificar qual que é o direcionamento do mercado. Né? Porque quando você faz isso, você aumenta as suas probabilidades de acerto de forma exponencial. Porque você agora está seguindo estrutura e não está errando em estrutura que na verdade não existe. Percebe? Esse final é bom. Você não está errando em estrutura que não existe. Você está acertando em estrutura que existe, que foi formada de fato. Não de uma forma padronizada, mas de uma forma de entendimento. E você aplica isso no seu operacional e você vai perceber a diferença que isso vai fazer em você seguir o preço, você seguir a direção do mercado da forma certa. E você saber quando e onde existe mesmo uma quebra de estrutura. Tá? Porque isso sim, vai ser uma grande virada de chave para você. Né? Vez após vez, estrutura fechando acima, consolidando, quebrando, fechando acima, consolidando, fechando acima, consolidando. Isso é quebra de estrutura saudável. É mostrando, e aí você alinha isso com as velas institucionais, desce no time frame. O diário vai servir como uma ótima direção, mas o 4 horas, ou 1 hora, ou 15 minutos vai servir como sua entrada. Agora você vê a força de você identificar a direção, ver se a estrutura é válida e ainda por cima identificar todos os conceitos que eu te ensino de imbalance, mitigação, vela institucional, movimentação de mercado. Quando você alinha tudo isso, não necessariamente mágica acontece, mas mágica acontece porque as probabilidades começam a aumentar. Porque talvez, né, a imbalance não estava certa, mas a vela institucional e a estrutura de pressão estavam, então a sua probabilidade subiu pra cacete. Do que se você simplesmente tentar buscar uma imbalance. Aí sua probabilidade é baixa, porque se não for e o mercado estiver na venda, você perde. Quando você alinha tudo isso, sua assertividade vai de 20%, 30% para 60%. Claro, dependendo do risco retorno que você está buscando. Mas magia acontece. Percebe? Porque dessa maneira, realmente você está colocando a probabilidade ao seu favor ao seguir o que realmente está fazendo o preço mover. Os contratos, não uma linha imaginária. Por isso que a gente caga no varejo. Eu falo caga no varejo. Por isso que, coitado do varejo. Porque eles seguem uma linha padronizada. Né? Eles seguem um tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan aconteceu, beleza. Vamos desenhar uma linha. E aí essa linha aqui vai ser o nosso gatilho de entrada. Não existe isso. Percebe? E o objetivo é que você entenda o porquê. Porque realmente, quando você faz isso, você diz que o mercado é um padrão e não um entendimento. E não o que eu te mostrei agora na última hora. Né? E não o conceito de, será que o mercado fechou porque teve falta de venda ou será que entraram muitas compras levando o mercado na direção oposta e isso quebra forma e estrutura diferente? Né? Porque senão, sempre que uma manipulação acontecer, a gente vai achar que é uma quebra de estrutura. Quebrou a estrutura, vamos na direção oposta. Não. Porque o mercado vendeu com grande força para logo em seguida comprar. Isso não é uma quebra de estrutura. Uma quebra de estrutura seria se o mercado consolidasse, formasse, voltasse, retraísse, fizesse ação de preço com grande negociação em volume saudável. E não pulasse de um nível para o outro, deixando até falta de balança, porque o mercado entrou com grandes entidades. Percebe?
Isso vai ser mesmo um divisor de águas para você. Mesmo. No ponto de vista de antes você via de uma certa forma, agora você vê de outra. Percebe a transformação que você teve aqui hoje? Percebe a força de entendimento? E você que chegou até aqui, me manda um comentário do que você achou dessa aula aqui embaixo. Qual é o valor de estrutura que está sendo passado aqui para você, de entendimento, de aplicação, de amanhã você vê isso, e não só, entendi que massa e a gente medir o tamanho do nosso ego por entender, mas aplicar no mercado e ver resultado. É isso que vai fazer a diferença. E isso vai te gerar resultado porque você vai aumentar a probabilidade das suas operações darem certo. E quanto mais as operações dão certo, é claro, mais dinheiro na mesa você está colocando. Não necessariamente de assertividade, mas de risco, retorno. Continuar seguindo uma movimentação em um time frame, quem dirá maior. Quando tudo isso se alinha, você começa a realmente sentir o pulso do mercado e ver se você está acompanhando ou não a ação de preço e a força da estrutura que está sendo apresentada. Com isso dito, um grande abraço e até a próxima aula.